Olá, mamãe de cacheada, boa noite, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao nosso aulão Acabando com o Ressecamento. Toda segunda-feira nós temos o aulão Acabando com o Ressecamento às 20h45. Nessas aulas, você vai superar desafios e eu vou te ensinar os primeiros passos para acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. É muito importante você entender... Só um minuto aqui, gente, parou. Aí, voltou. Pronto. É muito importante você entender que você precisa acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Eu sou Laíse, sou terapeuta capilar e o tema da aula de hoje é a solução para a mãe que se sente frustrada e fracassada por não conseguir acabar com o ressecamento do cabelo da filha cacheada. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E como de costume, vocês estão entrando, sejam todas bem-vindas. Eu vou desativar os comentários e nós vamos começar a nossa aula para que eu possa te entregar o melhor. E no final a gente vai desativar os comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema da aula de hoje, você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu entendimento hoje aqui. Porque essa aula de hoje vai mudar o seu olhar sobre o cabelo da sua filha cacheada. Vou desativar aqui os comentários. Que bom que deu tempo. Boa noite, meninas. Vamos lá desativar os comentários e vamos começar. Então, meninas, a frustração na vida da mamãe de cacheada é uma realidade em muitos momentos. Eu mesma já tive esse sentimento de frustração e de fracasso por diversas vezes ao cuidar ou em qualquer situação que se referia ao cabelo de Esther, da minha filha cacheada. Eu sempre tinha muita dificuldade, então o desembaraçar era difícil, era estressante, me fazia sentir frustrada porque eu queria ter uma rotina de tratamento leve com a minha filha. Mas quando eu ia cuidar do cabelo dela, quando eu ia desembaraçar o cabelo dela, era choro, grito, estresse, confusão. A verdade é essa. Eu queria ter um cabelo definido, um cabelo cacheado, um cabelo solto, mas depois de ter passado por todo aquele estresse para desembaraçar, para cuidar, ela chorando, aquela agonia no banheiro, ele secava e o que ele não tinha era definição, o que ele não tinha era cachos, e ele ficava armado, ele ficava poroso. E aí vinha a sensação de fracasso também. A sensação de que tudo isso que eu fiz não adiantou nada. Eu não consigo sequer aproveitar bem o tempo que eu preciso passar com minha filha ali chorando, gritando, esperneando, porque não quer, porque ela gritava, chorava, esperneava. Eu faço ela, submeto ela a esse momento, porque eu sei que eu preciso cuidar do cabelo dela, mas eu submeto minha filha a esse momento e no final a gente não tem um resultado plausível, algo admirável ou algo que me fizesse falar assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena passar por esse momento. Isso trazia só essa sensação de frustração e de fracasso. Eu tenho uma amiga, Elisângela, que é minha amiga assim da vida, de sempre. Ela é cacheada e ela acompanhou toda a minha angústia durante toda a história com o cabelo de Esther. E ela se comovia tanto com o meu abalo emocional, com a minha agonia para cuidar diariamente do cabelo de Esther e não conseguir resultado, que diversas vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes, ela ia buscar a Estela em casa, levava para casa dela, e lá ela lavava o cabelo, ela finalizava do jeito que ela sabia,
E ela tirava por um dia ou dois de mim aquele fardo. Porque, não com orgulho, mas eu digo que naquele momento o cabelo de Esté tinha se tornado um fardo pra mim. E ela tinha a tentativa, como amiga, ela pegava Esté, levava pra casa dela, cuidava do cabelo lá, trazia Esté penteadinha pra mim. Porque ela queria me livrar daquele fardo, daquele peso, daquele momento de estresse. Ela, por muitas vezes, foi o meu escape nesses momentos. E aí depois, nessa frustração toda, nessa agonia toda que eu sentia, eu também me lembro bem quando Kalila, que foi uma moça que me ajudou muitos anos na minha casa, e ela era, gente, assim, especialista em penteados. Sabe aquela pessoa que sabe fazer todos os tipos de penteados possíveis? Kalila é essa pessoa. E Kalila foi trabalhar lá em casa, Esté era bem pequenininha. E aí Kalila fazia todo tipo de penteado no cabelo de Esté. Esté tinha o quê? Esté não tinha 2 anos ainda quando ela foi trabalhar. Ela tinha acabado de fazer 1 ano. E ela fazia todo tipo de penteado, fazia trança embutida, fazia trancinha aqui na frente. Então, nesse período que ela tava trabalhando lá em casa, o que aconteceu? Eu falei, bom, já que ela sabe fazer tanto penteado, eu vou parar de insistir agora pra deixar o cabelo de Esté solto. Pronto, a partir de agora, ela vai viver de penteado. Meu problema tá resolvido. E assim fomos fazendo. Kalila fazia vários penteados, então eu tava sempre com a sensação de que ela estava com o cabelo arrumado, porque ela sempre tava com algum penteado. Final de semana, Kalila já saía, já deixava o cabelo dela todo trançadinho para passar o final de semana todo com aquele penteado, para eu não precisar ter aquele momento de estresse todo de lavar e ela não precisar chorar. Então a gente adotou essa rotina de deixar sempre com penteado. Só que essa rotina de deixar sempre com penteado, de deixar sempre preso, de deixar sempre esticado, foi danificando ainda mais o cabelo dela. Porque é isso que acontece. Se um cabelo tá sempre preso, sempre esticado, sempre trançado, ele vai danificar. E o cabelo dela começou a danificar a parte da frente. O cabelo dela começou a danificar aqui no meio também, porque ficava muito preso. E começou a perder totalmente a definição. Mas como estava sempre preso, estava sempre no penteado, aí é isso mesmo. É essa a realidade do cabelo dela, é assim que vai acontecer. Só que aí, gente, eu me lembro de uma certa vez, foi aí que eu entendi que não adianta tentar esconder, maquiar, camuflar o ressecamento, porque em algum momento ele vai ser um problema maior para você. Quanto mais você protela, quanto mais você não trata, quanto mais você vai tendo ações que não estão tratando e só maquiando, camuflando o cabelo da sua filha, mais o ressecamento cresce e maior se torna aquele problema. Isso ficou claro para mim. Nós morávamos no interior, em Quaraci. E a família do meu marido, a família de Dalito, morava e mora até hoje aqui em Salvador, que é onde nós moramos hoje. Mas na época nós morávamos no interior, que é a nossa casa, a nossa cidade, nosso lugar de origem, o meu lugar de origem, né? Porque meu marido é daqui de Salvador, mas nós sempre moramos lá, inclusive nossa casa é lá. E aí, nós fomos fazer o quê? Uma viagem para visitar a família. Saí do interior e vim para Salvador visitar a família do meu marido. Quando a gente chegou, preparamos toda a viagem, preparamos mala, e toda vez que a gente vinha para Salvador, eu amava muito. Por quê? Porque a gente no interior, às vezes, a gente não tem muitas opções, né? A gente não tem muitas opções de sair, cinema, shopping maior. Então eu ficava muito empolgada para vir para Salvador. Mas dessa vez eu vim, eu tava muito empolgada, mas eu tava com uma preocupação e com uma angústia no meu coração, que era: como que eu vou me virar com o cabelo de Esté lá em Salvador? O que é que eu vou fazer quando a gente for sair? O que é que eu vou fazer no cabelo de Esté? Porque ele estava numa situação de ressecamento muito grande, porque ele só ficava preso, prendia molhado, trançava, como eu acabei de falar para vocês.
Só que eu não tinha Kalina em Salvador. Era eu, o cabelo e ela. E meu marido do lado me falando pra dar um jeito no cabelo, porque a gente ia sair. E minha sogra do outro olhando torto pro cabelo dela. E com certeza achando que eu era uma péssima mãe que não sabia nem arrumar o cabelo da minha filha. E aquilo me deixando cada vez mais angustiada, nervosa, estressada e fracassada. Porque uma viagem que eu fiz para relaxar, para passear, estava tendo um grande ponto de tensão, que era o momento de arrumar o cabelo de Esther. E aí fomos visitar todo mundo da família, passei na casa de um, passei na casa de outro. E os olhares eram sempre para o cabelo de Esther. Não tô exagerando, gente, não tô exagerando. Os olhares eram sempre para o cabelo dela. Por quê? Vocês vão entender por que esses olhares eram pro cabelo dela. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês de quando Esther tinha aproximadamente 8 meses. Como era o cabelo de Esther. Vejam só. Esse era o cabelo de Esther quando ela tinha 8 meses de vida. E quando a família do meu marido tinha visto ela, era com esse cabelo que ela estava. Depois que ela fez 1 ano e ela foi crescendo, chegando perto dos 2 anos, ali para 1 ano e meio, o cabelo de Esther se transformou num período assim de 4 meses, no intervalo de 4 meses, o cabelo de Esther mudou completamente. E saiu desse cabelo que vocês estão vendo aqui. Pense aí, a gente tinha tido na família um período, o cabelo dela era assim. Quando a gente retornou, eu vou mostrar uma outra foto aqui pra vocês, que já foi dessa vez que aconteceu essa história que eu vou contar pra vocês aqui. Quando a gente retornou, eu nem achei uma foto completa, porque tava tão... o cabelo já estava assim. Não tem uma foto grande, mas dá pra ver bem a diferença de um cabelo pro outro. Ressecado, poroso, e ele só ficava assim, gente, não tinha o que eu fizesse. Eu podia lavar, eu podia passar o melhor creme, eu podia passar horas. Quando ele secasse, ele ficava desse jeito. Então, quando a gente chegou em Salvador, que todo mundo começou a ver o cabelo dela, as pessoas olhavam pra mim com um olhar meio assim, o que aconteceu com o cabelo dessa menina? Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar um jeito. Não me falavam isso, mas eu sentia isso com os olhares. Ai, iam brincar com ela, mas o olhar era no cabelo. O olhar era no cabelo, porque tava com o aspecto do cabelo dela era de bagunçado. Quando olhava pro cabelo de Esther, a sensação que tinha era que o cabelo dela estava bagunçado. E aí eu tenho uma cunhada que sempre foi muito ligada a Esther. Sempre foi muito próxima, sempre mimou, amou muito. Inclusive ela é madrinha de Esther. E ela sempre muito verdadeira. E ela foi a única que me chamou. Deixa eu mostrar uma outra foto aqui pra vocês, mais ou menos, pra vocês entenderem. Eu tentei, ela foi a única, deixa eu mostrar uma outra foto de como tava esse cabelo. Essa foto tá um pouquinho embaçada, mas foi a foto que chegou, que eu consegui achar do período, do dia. Mas dá pra ver o quanto ele tá poroso, é porque a qualidade da foto não tá boa, porque a câmera tá ruim. Então, Ieda me chamou e falou assim pra mim, Laíse, a gente precisa dar um jeito no cabelo de Estherzinha. O cabelo dela tá estranho, não tá legal o cabelo dela. Ela é tão linda, ela é uma menina tão linda, o cabelo tá destoando dela. E ela falou com muito carinho, com uma intenção assim de me ajudar mesmo. Então, já que você não tá conseguindo cuidar, já que você não tá conseguindo arrumar, vamos levar ela no salão? Vamos levar ela no salão pra gente melhorar, porque tá muito estranho o cabelo dela. Ela falou desse jeito comigo. E aí, eu falei assim pra ela, vamos no salão. Aí eu falei, bom, se ela tá me chamando pra ir no salão vai ter alguma solução. Pelo menos eles vão me ensinar como arrumar esse cabelo e poder sair esses dias que eu tô aqui em Salvador.
já que eu não tenho Kalila aqui pra me ajudar. E aí a gente foi no salão. Quando nós chegamos no salão, era um salão de infantil. E no salão, era no shopping, um shopping em Salvador, um shopping grande que tem aqui em Salvador. E nesse salão, as cadeiras dos cabeleireiros eram em forma de nave, de carrinho, tinha carrinho da Barbie, carrinho daquela... aquela personagem, Betty Boop, aquele carrinho dela. Então, era todo decoradinho assim. Esther entrou, ficou encantada, porque aquele ambiente todo voltado para criança. E aí o cabeleireiro era um homem, ele tava cortando o cabelo de uma criança que tinha o cabelo liso. Então, ele era um homem alto, tava usando uma camisa preta, que era a farda do salão, e tava lá todo concentrado no cabelo da outra criança. Aí minha cunhada chegou pra ele e falou, olha, a gente trouxe ela, mostrou a Esther, porque o cabelo dela tá muito volumoso, tá estranho, tá sem jeito. E aí a gente queria ver o que é que a gente pode fazer pra esse cabelo ficar melhor, ficar mais arrumado, ficar mais apresentável, porque a mãe dela não tá sabendo como cuidar e tá muito estranho o cabelo dela. Ela tentando explicar pra ele o que tava incomodando no cabelo de Esther. E eu parada ali com ela, esperando uma resposta. Ele simplesmente olhou e falou assim, não tem nada pra fazer no cabelo dela, porque ela é muito pequena, não dá pra fazer nenhuma química, ou seja, a única opção que ele daria era uma química. Não dá pra fazer nenhuma química. E esse cabelo aí, a única coisa que dá pra fazer é cortar, mas vai ficar curto. Ela olhou pra mim assim e falou, Laís, é melhor curto do jeito que tá, porque tá feio. Tá, olha só, aí apontou assim pro cabelo dela e realmente, gente, tava muito feio. Ela tava toda arrumadinha, toda bonitinha e o cabelo todo assanhado, todo bagunçado. E eu não conseguia arrumar de jeito nenhum, não dava. O cabelo dela não dava pra ficar solto. E eu não sabia fazer penteado, então ele tava solto e com uma tiara aqui. Eu falei, não, mas eu não quero o cabelo dela curto. Não, pelo amor de Deus, curto não. Curto não. Porque eu tinha verdadeira aversão ao cabelinho dela curto, não queria. Ela falou, Laís, é melhor. Você não tá sabendo cuidar. Você não tá fazendo direito. Olha como tá o cabelo dela. É melhor curto, vai ficar arrumadinho. E aí você coloca um lacinho. E vai ficar muito mais fácil pra você cuidar. Vai por mim, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu fiquei tão envergonhada na hora que eu concordei. Acredita. Eu concordei. E aí, o cabeleireiro começou a cortar o cabelo dela. Começou a cortar o cabelo dela, arrumar, tentar arrumar. E o cabelo ficou assim, gente. Desse tamanho. E quando ele terminou de cortar o cabelo de Esther, eu tava sem chão. Sabe quando você... Ele não fez contra a minha vontade, eu permiti. Eu falei, tudo bem, pode cortar, porque ele me falou que seria melhor, minha cunhada me falou que seria melhor, minha sogra também tava no dia. Falou, é melhor, vai crescer rápido, criança... Aí falou até assim, criança dessa idade não é bom estar com cabelo grande, porque atrapalha o crescimento. Mas quando eu vi o cabelo de Esther desse tamanho, o mundo girou. O mundo girou, literalmente, eu vou dizer pra vocês. E eu saí do salão anestesiada. Eu saí do salão anestesiada porque por mais que o cabelo dela não estivesse bonito, estivesse ressecado, estivesse inchado, estivesse bagunçado, eu ainda preferia do que quando eu vi o cabelo dela assim, curtinho. Porque ele continuava ressecado, ele continuava poroso, mas agora além de ressecado, além de poroso, ele tava assim, bem curtinho. E aí, depois dessa hora, a gente ficou andando pelo shopping, correndo pelo shopping. E eu fiquei assim, sabe quando você tá atordoada? Sabe quando você não sabe nem o que você tá fazendo, o que você tá olhando? Eu lembro que a gente entrou numa loja e eu queria comprar uma blusa térmica pra ela, que a gente ia na praia. Eu nem acertei mais escolher nada. E aquilo pra mim foi terrível. E me doía, sabe por quê?
Porque eu sabia que eu fiz aquilo porque eu tava com vergonha do cabelo da minha filha, porque as pessoas estavam olhando e vendo, e imaginando, e pensando e falando que eu não sabia arrumar o cabelo da minha filha. E se eu não sabia arrumar o cabelo da minha filha, era melhor eu cortar, porque aí eu ia conseguir arrumar. Mas eu não queria ter cortado. E por não saber como acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada, eu permiti, eu deixei, e o cabeleireiro fez esse corte no cabelo dela. Gente, a gente ficou no shopping, nós rodamos, fomos pra casa. Eu chorei a noite inteira naquele dia. E eu lembro exatamente daquele dia. Eu não tô exagerando, eu chorei a noite inteira com raiva de mim, porque eu tinha deixado aquele cabeleireiro cortar o cabelo de Esther. Me arrependi amargamente. E eu fiquei com mais vergonha ainda. Se eu tava com vergonha quando o cabelo dela tava ressecado, poroso, mas tava maior, quando eu vi aquele cabelo dela curtinho e continuava ressecado, continuava poroso, eu tava sentindo muito mais vergonha. E aí eu briguei com meu marido e me estressei e foi horrível. Foi horrível. Passamos mais uns dias em Salvador, voltamos para Quaraci. E quando a gente chegou em Quaraci, um choque total. As minhas amigas, as professoras da escola dela, as pessoas da igreja, todo mundo. Por que que você cortou o cabelo dela? Era só você cuidar, não precisava cortar. Bastava você cuidar do cabelo dela. E eu me senti mais envergonhada ainda. Porque as pessoas achavam que eu tinha cortado porque eu não queria cuidar. Que eu tinha cortado porque eu não queria ter trabalho. Que eu tinha cortado porque eu não queria dedicar um tempo meu para cuidar do cabelo da minha filha. E aí a minha sensação de fracasso só aumentou. Foi muito pior quando eu voltei com ela com esse cabelo cortado. E as pessoas ficavam me perguntando por que eu cortei. Não precisava ter cortado, mulher. Era só você cuidar. Era só você comprar uns produtos bons pro cabelo dela e você cuidar. Olha só, cortou o cabelo da bichinha. O cabelo dela tá tão curtinho. Teve um dia que eu cheguei na escola e tinha uma professora dela, o nome dela era Priscila. Ela era professora, mas a gente se conhecia porque ela era da mesma igreja que eu. Então a gente tinha uma certa intimidade. E aí eu fui buscar a Esther na escola. Tinha pouco tempo que tinha acontecido isso. A gente tinha voltado de Salvador. Priscila me chamou e falou bem assim: Laís, toda hora ela mostra o cabelo dela pros colegas. Ela toca no cabelo e fala, Belo. Porque ela nem falava direito nessa época. Ela fala, Belo. E eu tentando me fazer de forte. Não, mas foi melhor. O cabelo dela tava muito ressecado. O cabelo dela tava muito embaraçado. Mas por dentro, gente, eu tava destruída. Porque eu me sentia culpada. Eu me sentia julgada. E eu tava extremamente arrependida. Porque eu não gostava de ver minha filha com aquele cabelo curtinho. Mas não tinha o que fazer. Já tinha cortado. E tudo isso porque eu não sabia como acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. E toda essa frustração que eu passei, essa foi uma das. Foi uma das, tem muitas outras. Mas essa me marcou porque eu cortei o cabelo dela. Fiz um corte e eu me arrependi muito de ter feito. Então isso me marcou muito. Porque quando você corta, o cabelo não cresce. Você corta hoje, você se arrepende, amanhã o cabelo cresce. Não, o cabelo vai demorar para crescer. Mas toda essa frustração, esse sentimento de fracasso, esse arrependimento, foi dando uma inquietação dentro de mim, sabe? Aquilo foi me inquietando, aquilo foi me incomodando.
aquilo foi me impulsionando a sair da zona de conforto, aquilo foi me dando uma sensação de eu preciso dar um basta nisso. Eu não quero mais passar por essa sensação de ir passear, de ver a família. Quando chegar lá, minha preocupação ser o que é que vão pensar quando ver o cabelo de Esté. Não, eu não quero mais passar por isso. E essa inquietação me fez buscar uma solução. Eu decidi que eu não ia mais passar por esse tipo de situação com o cabelo da minha filha. Isso me fez buscar uma solução. E mais uma vez, a Elisângela, minha amiga, me levou num salão para cabelo cacheado. Não foi logo, foi depois. Aí o cabelo dela já tinha crescido, eu continuava ali sofrendo. Passou-se um tempo, não foi de um fato para o outro, não foi assim, imediatamente. Aconteceram muitas outras coisas. E eu continuei passando por esse tipo de situação, esperando o cabelo dela crescer. E crescendo e ficando mais ressecada e eu sabendo cuidar menos ainda. Ela me levou num salão especializado em cabelo crespo, cacheado e ondulado. E aí, nesse salão, eu comecei a entender um pouquinho melhor como que funcionava o cabelo cacheado. E fui melhorando ali o dia a dia com o Esté. Mas o cabelo ainda estava ressecado, o cabelo continuava ressecado, continuava poroso. Mas já não era aquele desespero, porque meu conhecimento era zero, total. Então eu já comecei a caminhar devagar, mas não estava resolvendo o problema. O meu desejo era tão grande de acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada, e eu vi que eu já tinha tido algumas melhoras, que eu falei, eu vou me especializar. Eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso, vou me especializar e eu vou cuidar do cabelo dela e eu nunca mais vou passar por isso. E aí, eu fiz o meu primeiro curso. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz a minha primeira especialização aqui. Fiz a minha primeira especialização e abri esse salão aí, que foi o meu primeiro salão lá em Quaracia, e a minha primeira especialização eu tava fazendo. E eu abri meu primeiro salão e comecei a trabalhar com cabelo crespo e cacheado. Porque quando eu fiz o curso com a intenção de cuidar do cabelo de Esté. Mas a necessidade na minha cidade era tão grande, o pessoal da empresa do salão me estimulou, né, a ter um espaço. Eu resolvi abrir um salão e foi um grande sucesso. E foi aí que começou a minha história profissional. Foi aí que eu comecei realmente a me especializar em cabelos crespos, cacheados e ondulados. Só que o que aconteceu, gente? Eu abri o salão, Esté ia pro salão, cuidava do cabelo no salão, abri outro salão na ilha, que é onde eu tenho um salão hoje. Mas o ressecamento continuava no cabelo dela. Tava melhor, tinha tido alguns avanços, mas o ressecamento continuava. O cabelo dela não ficava definido, não ficava hidratado. E olha que tava no salão toda semana, no meu salão toda semana. E aí, outro ponto de frustração, outro ponto de tensão. Por quê? Minha preocupação. Gente, como é que o cabelo da minha filha, eu sou especialista, como é que o cabelo da minha filha não tá definido? Tá definido, mas não tá, sabe? Tá bonito, mas não tá. Sabe aquela coisa assim? Tá, mas não tá? Era assim. Não, isso não tá normal. Aí me inquietou, isso começou a me inquietar de novo. Porque ela sempre foi o meu maior motivo para buscar o conhecimento, para crescer. A minha frustração como mãe de cacheada sempre foi o meu maior combustível. Não estava melhorando, ainda precisava melhorar. Lá vou eu fazer outra especialização. Porque eu queria entender por que o cabelo infantil, por que o cabelo da minha filha não respondia aos tratamentos. Mesmo eu tendo um salão, mesmo eu sendo especialista. E essa Laís aqui continuava frustrada, continuava inquieta, continuava pensativa, continuava sem entender por que eu não tinha resultados reais com o cabelo da minha filha, se eu já tinha feito especialização, se eu já tinha conhecimento.
E aí eu fui em busca de mais conhecimento, de mais especialização. E nasceu essa Laís aqui. Ela nasceu da minha inquietação como mamãe de cacheada. Ela nasceu do meu desejo incansável, incontrolável de acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. Ela nasceu do meu desejo de não ter mais vergonha do que as pessoas vão pensar de mim, porque o cabelo da minha filha tá bagunçado, tá assanhado, tá armado, tá feio. Ela nasceu da minha inquietação, da minha frustração e da minha sensação de fracasso. Foi daí que ela nasceu. E como a inquietação continuava, vamos fazer mais curso. Vamos nos especializar. E aí eu fiz o curso de terapia capilar, que foi quando eu entendi as particularidades do couro cabeludo da criança. Quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia capilar. Depois eu fiz a imersão, que foi quando eu entendi também a estruturação, as necessidades específicas do cabelo da criança e por que não adianta fazer tratamento de cabelo de adulto no cabelo de criança, tratar cabelo de criança da mesma forma que trata cabelo de adulto, porque não vai dar resultado. E mais imersão, por quê? Porque eu queria encontrar uma luz para acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. Era isso que eu estava procurando. Era isso que eu queria encontrar. A minha luz. O que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso fazer para conseguir acabar com o ressecamento do cabelo de Esther? O que mais eu preciso fazer? Porque eu achava que a última instância era ter feito todos os cursos que eu tinha feito. Eu pensava, o que mais eu posso fazer? Eu quero. É missão de vida, é meta. Eu preciso acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. E depois de ter todo esse conhecimento, depois de buscar essa luz, começou a minha luta diária com experiências, testes, dia após dia, no cabelo da própria Esther. Eu fui em busca do conhecimento no Espírito Santo, em São Paulo, fiz imersões, investi. Gente, eu não vou me arriscar a falar valores aqui não, mas eu investi alto. O dinheiro que eu investi em curso, tranquilamente eu compraria um carro. Porque não era só o curso em si, eram os custos que eu tinha para ir fazer esses cursos. Hospedagem, passagem aérea, alimentação, os cursos não eram baratos. Então eu investi alto. E aí eu peguei todo esse conhecimento e eu comecei essa busca. Gente, eu fazia testes diariamente no cabelo de Esther. E a partir daí, a partir dessas experiências, desse conhecimento, eu entendi. Eu entendi e eu consegui acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. E eu desenvolvi um método. A minha dor, a minha frustração, a minha sensação de fracasso me impulsionou a não só acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada, mas tocar, atender mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 mulheres que confiaram em mim, que confiaram no meu trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês onde essa dor, onde essa frustração me levou. Transformando vidas, transformando histórias. Diariamente. Como eu se sentiam e se sentem frustradas, fracassadas. Foi nesse lugar que a minha dor me levou. Foi nesse lugar que a minha frustração me fez chegar. E sabe por que isso aconteceu, mãe? Porque eu não me acomodei. Se eu tivesse me acomodado, provavelmente
hoje eu já teria feito uma química no cabelo de Esther. Porque era o caminho. Minha mãe fez a química pela primeira vez no meu cabelo, eu tinha 11 anos. Naquela época. Na minha época. Hoje, o acesso à química tá cada vez mais cedo. Então, a minha frustração era tão grande que se eu tivesse me acomodado, se eu tivesse continuado fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, buscando a solução nas mesmas estratégias e produtos que eu já tinha buscado solução a vida inteira e continuado sem ter resultado, eu ia chegar nesse lugar de fazer uma química no cabelo dela. Mas eu não me acomodei. Eu usei a minha dor, a minha frustração, aquilo que me inquietava, aquilo que me paralisava, aquilo que me envergonhava, e eu fui à luta. Eu fui buscar a única coisa que pode acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Conhecimento, método, técnica assertiva. Você sabe o que é técnica assertiva? É técnica que você faz, coloca em prática e você vê o resultado. É técnica que você adiciona na sua rotina, dentro das suas possibilidades, do jeito que você consegue fazer, mas não deixa de fazer, e você vê o resultado. Não é um teste. Eu vou ver essa dica aqui que fulana deu no YouTube. Vou testar pra ver se dá certo. Não, não é um teste. É comprovado. Tem resultado real. E foi isso que resolveu o meu problema. Foi isso que me fez transformar a frustração que eu sentia, o fracasso que eu sentia, em algo de que eu me orgulho muito hoje, que é a missão de vida. Porque hoje eu não consigo só acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada, mas eu tenho além das mais de 3.000 mulheres e crianças e mães que eu já atendi, consegui contribuir para a transformação da história no meu salão. Eu tenho dentro do meu método Mamãe de Cacheada mais de 39 alunas que são acompanhadas, direcionadas e que têm um método 24 horas à sua disposição para que elas possam aprender e entender dentro da sua rotina. Eu tenho uma aluna, a Cláudia, ela é do Rio de Janeiro, e ela trabalha com cálculos. Ela trabalha numa empresa, ela trabalha com cálculos. Ela falou pra mim, eu perguntei pra ela, Cláudia, porque a vida dela é muito corrida, ela sai muito cedo, ela trabalha o dia todo, ela não sabe a hora que ela volta. E ela tinha muito medo de comprar o curso, né, de entrar pro método e não conseguir assistir. E aí ela falou assim pra mim, Laís, eu ouço as aulas no meu trabalho, porque antes eu ficava ouvindo música porque eu preciso ouvir alguma coisa para me concentrar nos cálculos. Ela trabalha com cálculos. Quando eu comprei o método, ao invés de ficar ouvindo música, eu ficava ouvindo as aulas. E aí, quando eu via que era algo que eu precisava olhar, eu dava uma paradinha, eu olhava, via ali o que era que estava sendo feito, mas eu ficava ouvindo as aulas no meu trabalho e eu fui aprendendo, assimilando tudo assim. E quando chegava em casa, eu colocava em prática aquilo que eu ouvi e aprendi no meu trabalho. E isso me deixou muito feliz quando eu conversei com ela, porque eu falei, Cláudia, a nossa intenção é justamente essa. É algo que nós, mães, possamos estudar, ouvir e fazer dentro da nossa rotina. Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Tem que ser leve, mas tem que dar resultado. Tem que ser leve, mas tem que ser assertivo, tem que ser comprovado. E sabe qual é o erro que você comete, mãe? Porque existe uma diferença entre você se sentir uma mãe frustrada e uma mãe fracassada, e entre você permitir que você realmente seja uma mãe frustrada e fracassada. É a posição que você vai tomar, é o que você vai fazer com esse sentimento que a impossibilidade, a incapacidade de cuidar do cabelo da sua filha cacheada está te trazendo. Se você se acomodar, se você continuar fazendo as mesmas coisas, continuar cometendo os mesmos erros,
continuar comprando um monte de produto, enchendo o armário de produto, enchendo a prateleira de produto, comprando todo o creme. Gente, só um minuto, a garganta secou aqui. Comprando todo o creme que te indicam, desenfreadamente, sem saber nem o que é que você tá comprando, só porque alguém falou que ia resolver. Ou se você continuar olhando dica no YouTube de tipo de finalização, tesourinha, dedolis, finalização com tal escova, finalização com tal gelatina, de forma sem saber onde você quer chegar, sabe? Quem não sabe onde quer chegar, gente, qualquer caminho serve. Aí você fica procurando qualquer caminho. Qualquer caminho. O caminho que uma blogueira fala, um caminho que a indústria lança um produto que é revolucionário, que vai resolver o problema de todo mundo. Um caminho que essa finalização aqui, que foi inventada agora, é a melhor de todas e vai trazer toda a definição que você acha que o cabelo da sua filha precisa ter. Só que você não sabe onde você quer chegar. Sabe por que você não sabe onde você quer chegar? Porque você está dedicando sua energia, desprendendo sua energia, ou para buscar soluções erradas, repetir os mesmos erros, ou para ficar murmurando sobre o cabelo da sua filha. Não aguento mais esse cabelo, não sei mais o que fazer, não quero mais cuidar desse cabelo, não tô afim, olha, deixa aí, eu vou fazer uma trança, eu vou fazer um coque, seja o que Deus quiser. E eu já tô tão chateada com esse cabelo que na hora que eu me retar, eu vou fazer logo uma química nesse cabelo, viu? Vou dar um botox nesse cabelo e pronto, acabou. Você tá despendendo energia para essas duas coisas. Ou para murmurar, ou para buscar soluções erradas, porque repetir os mesmos erros que você vem repetindo desde que os seus problemas com o cabelo da sua filha começaram. Se você continua tendo essa postura de murmuração e busca por aquilo que você não sabe nem o que é que você está buscando, que você não sabe nem qual é o resultado que é possível para você alcançar, aí sim você vai continuar sendo uma mãe frustrada e vai chegar a ser uma mãe fracassada nesse aspecto, porque você não vai conseguir acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Você precisa mudar de postura. Você precisa mudar de pensamento. A primeira coisa que você precisa fazer, presta muita atenção, mãe, no que eu vou te dizer aqui. Tome a responsabilidade pra si. Às vezes a gente quer responsabilizar o cabelo da nossa filha. É esse cabelo que é difícil, é esse cabelo que é terrível, é esse cabelo que nada aceita, é esse cabelo que nem água entra. Não. Você, mãe, é que tem que conhecer o cabelo da sua filha. Você tem que entender o cabelo dela. Por que que nada funciona nele? Por que que ele não absorve esse creme? Por que que eu lavo, faço tudo e quando seca parece que você não fez nada? O que é que eu posso esperar do cabelo da minha filha? Não é o resultado que você viu no YouTube, no Instagram. Não. Existe um resultado que é realidade do cabelo da sua filha e é lindo. E é esse resultado que você precisa esperar e buscar esse resultado. Você precisa saber o que você está buscando. Você precisa saber para onde você está indo. Porque se você ficar buscando metas inatingíveis, você vai cansar, porque você não vai alcançar. Não adianta, gente, não adianta você ficar buscando metas inatingíveis. E quando você não conhece o cabelo da sua filha, você fica buscando metas inatingíveis. Metas que não estão dentro da realidade capilar dela. Então, pare de cometer esses erros e a partir de hoje eu vou te dizer o que é que você vai fazer. Presta muita atenção aqui em mim. Primeira coisa que você vai fazer, lição de casa. Você vai entender qual é a curvatura do cabelo da sua filha. Ah, me disseram que é crespo. Me disseram que é cacheado.
Ah, eu acho. Não, você vai buscar, vai entender. Hoje você... Como é que eu vou entender isso, Laís? Estudando, pesquisando. Entenda qual é a curvatura do cabelo da sua filha. Depois que você entender qual é a curvatura e a textura do cabelo dela, curvatura é diferente de textura. Deixa eu explicar pra você. Curvatura está relacionada com o tamanho do cacho. Se o cacho é mais aberto, se o cacho é mais fechado, se o cacho é menorzinho, se o cacho é mais encolhidinho. Isso é curvatura. Então, você vai buscar dentro das características do cabelo da sua filha qual é a curvatura do cabelo dela. Textura é o aspecto do cabelo de toque. Isso quer dizer que textura é se esse cabelo é crespo, se esse cabelo é cacheado ou se esse cabelo é ondulado. Então, você precisa saber qual é a curvatura e você precisa saber qual é a textura. Primeira coisa. Entendeu qual é a curvatura? Entendeu qual é a textura? Você vai parar de achar que é só você comprar um kit que diz assim, kit para cabelo crespo, kit para cabelo cacheado, kit para cabelo ondulado e que isso vai resolver o seu problema. Porque não é isso que vai acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Quando você identificar qual é a curvatura, você vai buscar entender quais são as necessidades do cabelo com essa curvatura. Quais são as necessidades do cabelo com essa textura? O cabelo crespo, ele tem a camada cuticular mais aberta. Ele tem a distribuição irregular de queratina. Isso significa o quê? Ele precisa de quê? Esse é o primeiro passo, mãe. Identificar. Se você não sabe nem qual é a curvatura e a textura do cabelo da sua filha. E quais são as necessidades dessa textura e dessa curvatura. Como é que você vai sair comprando produto? De todo jeito. Me diga uma coisa. Se uma pessoa tiver com dor de barriga e tomar remédio para dor de cabeça, porque tá todo mundo tomando remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça tá passando, a dor de barriga dela vai passar? Se ela tiver com intoxicação alimentar e ela tomar o remédio para dor de cabeça, a dor de barriga vai passar? A infecção vai passar? Não. Então, não adianta você sair comprando produto porque resolveu a dor de alguém. Ah, eu comprei esse creme, foi maravilhoso, resolveu o cabelo da minha filha, resolveu a dor dela lá. Mas a dor dela é diferente da sua dor. A necessidade do cabelo da filha dela é diferente da necessidade do cabelo da sua filha. Então, todas vocês vão sair daqui hoje com essa lição de casa. Você vai descobrir, entender qual é a curvatura e a textura do cabelo da sua filha e quais são as necessidades dessa curvatura e dessa textura que você descobriu. Tá? Você consegue. E esse é o primeiro passo que você vai dar para acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. E é você que vai fazer isso. Não adianta você falar assim, ah, meu marido não me ajuda, meu marido não me apoia. Sabe por quê? Meu marido, deixa eu falar uma coisa pra você. Meu marido é aquela pessoa, gente, que ele perde o amigo, mas ele não perde a piada. E nos momentos que eu tava mais estressada, mais acabada da vida, por não conseguir ter um resultado com o cabelo de Esther, ele sempre passava e soltava uma piadinha. De novo essa novela? Ah, meu Deus. Esse disco já tá arranhado, viu? Mulher, para com isso, porque ele via Esther chorando, ele ficava nervoso, porque ele não gostava de ver ela chorando. E ela chorava pra arrumar o cabelo. Mas para com isso, você não já viu que já comprou produto, fica horas aí nessa agonia, essa menina chorando, essa menina gritando, os vizinhos pensando até que tu tá matando ela. E depois não vai resolver nada. Pra que fazer a Esther passar por isso se depois não vai ter solução? Era assim que ele falava. Ou então ele reclamava. Rapaz, você gasta demais, você gosta de comprar produto, você é compulsiva por produto. Ele não me apoiava.
Sabe quando que ele começou a me apoiar? Quando ele viu uma mudança de atitude da minha parte. Quando ele viu que eu estava realmente buscando uma solução, que estava resolvendo, e ele percebeu, ele viu a mudança, não só no cabelo de Esté, mas na nossa rotina dentro de casa. Aquele caos que se instalava quando eu ia cuidar do cabelo dela, acabou. Se transformou em um momento de troca, um momento de afeto, um momento de conversa. E ele viu isso. Então, quando o seu marido vê uma mudança de atitude em você, uma mudança de postura em você, ele vai te apoiar. Ele não tá te apoiando porque ele tá vendo você andando em círculos, comprando enchendo a casa de produto, gastando, às vezes o dinheiro que você nem tem para gastar. E ele não tá vendo o resultado. Ele olha pro cabelo da filha e ele vê o mesmo cabelo, com o mesmo ressecamento, com a mesma porosidade. E pra ele, pro homem, ele vê o mesmo cabelo que tá feio. E aí ele não gosta. É por isso que ele não te apoia. E, entenda, vocês às vezes falam assim, eu recebo mensagem aqui direto, Laís, eu não sei qual produto comprar pro cabelo da minha filha. Me fala qual produto comprar pro cabelo da minha filha. Gente, seria tão bom se tivesse um produto e eu falar assim, ó, esse produto que você vai comprar e esse produto que você vai resolver. Não é produto que vai resolver. Não é. Não adianta eu te indicar um produto se você não tiver um método, se você não tiver uma técnica, se você não souber o que você vai fazer em cada etapa, em cada dia no cabelo da sua filha. Porque o produto sem método, o produto sem técnica, o produto sem conhecimento, ele não resolve. Se resolvesse, você já tinha resolvido. Porque o que mais você compra é produto. O que mais você gasta é produto. E você sabe disso. Você usar produto sem um método, o ressecamento só vai aumentar. O cabelo dela vai ficar cada vez mais desnutrido. Cada vez mais embaraçado. E você cada vez mais frustrada. Cada vez se sentindo mais fracassada. Você precisa de um método. Você precisa... E você vai começar hoje, primeiro passo, conhecer o cabelo da sua filha, identificar a curvatura, identificar a textura e as necessidades dessa curvatura e dessa textura. E você vai parar de ficar pedindo indicação de produto para um e para outro. Ô, me fala com um produto bom aí, o seu cabelo tá tão bonito. Qual foi o produto que você usou? Me fala aí. Não é isso que resolve. Para com isso. Você já fez isso a vida toda, até aqui, não resolveu e nem vai resolver. Para de fazer as mesmas coisas. Para de ter as mesmas atitudes. Muda. Quando eu mudei, quando eu entendi, quando eu saí da minha zona de conforto, tudo mudou. E eu consegui acabar com o ressecamento do cabelo da minha filha cacheada. E você também vai conseguir, mamãe. Você também vai conseguir. Ai, gente, agora eu vou abrir os comentários. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema, eu não vou responder muitas perguntas, porque não vai dar tempo. Mas guardem no coração, se for preciso, assistam essa aula de novo. Assistam essa live de novo. E mude de atitude. Coloque em prática. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou não tendo resultado nenhum. Mas você pode fazer diferente. E você tá aqui nessa aula, você tá aqui nessa live para você saber como é que você vai fazer diferente. Não é à toa que você tá aqui. Você tá aqui para dar os primeiros passos. Você tá aqui para entender o que é que você vai fazer para acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Vamos lá. Ai, gente, eu também chorei. Essa história do corte de cabelo de Esté mexe muito comigo até hoje.
Porque hoje eu jamais teria feito isso. E eu fiquei mal de verdade. O que o ressecamento faz com a gente? Como o ressecamento nos faz passar por situações que a gente não precisaria passar. Por isso que é tão importante você conseguir, você entender como acabar com o cabelo da sua filha cacheada. Você precisa saber isso. E você já sabe que não é se enchendo de produto. Você já sabe que não é seguindo dica da internet. Você precisa de um método, você precisa de uma técnica, você precisa seguir algo comprovado, assertivo, que você possa usar dentro da sua rotina, no dia a dia, e que vai te fazer ter resultado. Tá bom? Ai, vamos lá. Vou tentar responder aqui, gente. 5 perguntas, não vou conseguir responder muitas. Não, conta uma técnica de carga proteica. Dani, esse não é o tema da aula de hoje. A gente tá se atentando aos temas das aulas, né? Carga proteica não é algo que a gente consegue explicar assim rápido. É um dos protocolos do método. E é, sim, uma das necessidades do cabelo de algumas crianças, né? Cacheadas, de cabelo crespo. Mas não tem como explicar um método, um protocolo de carga proteica aqui na live agora. Aula maravilhosa. Não passo pelo que você já passou, mas quero aprender cada vez mais, até chegar onde quero. Vai chegar. Depois de identificar a curvatura e textura, como vou saber as necessidades específicas para o tipo de cabelo da minha filha? Buscando conhecimento. Sadna, então, o exercício é justamente esse. É saber qual é a curvatura, qual é a textura e buscar entender quais são as necessidades dessa curvatura e dessa textura. A única forma de conhecer e de entender, gente, é estudando. É tendo informação de verdade, de qualidade, informação correta, tá? Então, vocês vão precisar buscar, vocês aqui nessa aula, vocês estão buscando, vocês estão entendendo e estão tendo acesso a informação de verdade, com base científica, comprovada, experimentada. Não é achismo, é comprovado. Laís, a raiz fofa inicia por conta do shampoo? Débora, a raiz fofa pode ser porque prende o cabelo molhado, pode ser fungo, pode ser ressecamento excessivo. Existem algumas situações que fazem a raiz ficar fofa, tá? Meninas, não vou conseguir responder todas as perguntas hoje. Nosso horário já chegou. Quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Quero agradecer mais uma vez e parabenizar vocês por priorizarem a saúde capilar da sua filha cacheada. É esse o caminho, são esses os primeiros passos, as primeiras atitudes para você entender, começar a entender como acabar com o ressecamento do cabelo da sua filha cacheada. Amanhã nós temos aula prática às 20h45, não perca, eu espero você aqui. E na quinta-feira nós temos consultoria ao vivo com a mamãe de cacheada. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta que você precisa muito fazer, que você quer muito tirar essa dúvida, venha pra live de quinta-feira, porque você vai ter a chance de ter uma consultoria aqui ao vivo comigo e aí eu vou te responder todas as suas perguntas. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Se você tá com dúvida, você quer fazer pergunta, quer ter uma resposta, participa da consultoria ao vivo aqui dia de quinta-feira, tá? É uma chance única. É a única forma de você ter uma consultoria comigo no momento, é essa consultoria. Porque agora a gente só tá dando consultoria para as alunas do método. A gente tá se dedicando integralmente às alunas do método. Então a gente não tem vaga para consultoria agora. As vagas do método não estão abertas agora. Então a única forma de você ter uma consultoria é essa, mulher. Então aproveita, esteja na live de quinta-feira. E seja uma das primeiras a falar eu quero, porque você tem a chance de entrar aqui ao vivo. Eu vou atender 1, 2, vou tentar até 3 mães. Acho difícil, mas eu vou tentar, porque a necessidade de vocês é grande. E aí você vai ter a chance de fazer sua pergunta e ter sua resposta e tirar sua dúvida. Tá bom? Beijos, mamães, fiquem com Deus e até amanhã às 20h45.